o que eu valorizo muito na internet é que tem espaço para todo mundo. Eu comecei lá atrás e foi uma coisa assim muito sem expectativa, diferente do Big Brother, que eu criei tanta expectativa. É a telinha que eu sempre quis estar, é essa, só que eu não sabia. Quando eu falo de maternidade, é muito mais sobre a mãe do que sobre os filhos. Então eles aparecem um pouquinho, mas de uma forma muito leve. Eu até hoje tenho dificuldade de falar eu sou influencer, porque fica um estigma, né? Perdi muitos seguidores. Só que foi extremamente difícil viver essa perda na tentativa de me encontrar. E no meio do caminho eu precisei olhar para minha saúde mental. A Juliana criança ficava na frente da TV e olhava aquele universo todo e falava assim para os pais, eu quero estar dentro desse negócio também. Então, desde criança eu tinha já essa vontade. Eu gostava de palco, eu gostava de microfone, eu gostava de câmera, de foto. Me foquei no esporte, né? Fui patinadora por muito tempo, representei a seleção brasileira em campeonatos mundiais. Então, isso só aconteceu, a Juliana ir para as câmeras, ser modelo, no final da minha adolescência, quase na minha vida adulta. E eu sempre soube que eu era uma boa comunicadora, eu acreditava em mim, então eu tinha uma expectativa alta em relação ao pós-programa, as portas que queriam se abrir. Então eu imaginei que eu já fosse sair de lá com a vida resolvida e com convites e programas para apresentar, para realmente colocar esse lado da minha profissão, do meu talento para fora e não ficar só mais como uma figurinha conhecida temporariamente, mas que não entrega. Esse era o meu medo. Com apenas 50% desses votos, fica decretada a eliminação da Juliana. E daí, quando eu saí, as portas que mais se abriram para mim foram como modelo e como atriz. Que eu também tive esse lado atriz em algum momento. Eu acabei me formando atriz, mas não era o que eu queria para o resto da minha vida. Então eu fiquei muito frustrada, porque quando eu saí, eu falei, não, eu não vou ter o meu programa na TV. Eu achei que eu fosse ficar na Globo para sempre, sabe isso? E quando eu saí, não foi. Então, hoje, com a maturidade, eu entendo que eu mesma criei expectativas altíssimas. Quando você cria uma expectativa, muito provavelmente você está ali já se atrelando a uma possível frustração. Eu também tive a ideia de que, ao me tornar famosa, eu já ia me sentir realizada. E não foi bem isso que aconteceu. Acho que faltava alguma coisa ali para me preencher. A sensação de que eu estivesse entregando algo. Mas aí, mais tarde, com a internet, eu consegui colocar isso em dia. Houveram muitos momentos em que eu quase chegava lá e alguma coisa acontecia e não dava certo. Então eu tive que ser bastante insistente e resiliente com essa minha carreira do jornalismo. Eu ia apresentar um programa ao vivo diário super importante, eu fui treinada durante meses, e daí no final do processo acabaram seguindo com uma jornalista mais experiente, que já estava mais tempo na emissora. Aí vai lá e fecha uma porta. Abre uma porta, fecha uma porta. Então a gente também passa por isso. Às vezes as pessoas veem só as minhas conquistas, mas inúmeros momentos, assim, era de sentar e chorar e falar, meu, por quê? De novo. Mas eu não desistia, até que eu realmente tive uma porta aberta num programa importante aqui da minha região, em que eu fui repórter durante anos. E foi maravilhoso, porque eu tive um líder ali ao meu lado, que foi muito paciente comigo, que me ensinou muita coisa. E a gente percebe na prática que não vem pronta, apesar de eu achar que eu levo jeito para isso, eu estudei para isso, é trabalhando que você vai conquistar, né? Muitas das suas habilidades, que você vai lapidar muitos desses talentos. Então, assim, não era um mar de rosas, mas eu tenho muita gratidão por essa porta que me abriu. Todas as viagens que eu fiz, as reportagens internacionais. Então, foi um momento, assim, em que eu falei, é isso, está acontecendo finalmente. E aí foi quando chegou a internet para balançar essas minhas bases que eu falei, não, agora eu consegui. Foi em 2009, ainda era um matagal. Fora do Brasil já existia, especialmente nos Estados Unidos e tal, muitas meninas que eram as youtubers, e eu comecei a assistir algumas youtubers para entender qual é que era, e eu gostava muito de ver maquiagem, mas eu nunca pensei em eu lá e criar. Aí, uma fã minha, que tá na minha vida até hoje, a Andrea, ela falou, Ju, na época do BBB, você adorava arrumar as meninas na casa para as festas, você fazia umas maquiagens incríveis. Por que você não faz isso no YouTube? E eu tenho esse instinto de me jogar mesmo, de falar,
pô, vou tentar. Eu peguei uma câmera na época, tipo uma câmera qualquer, e montei num banheiro e comecei a ensinar o que eu sabia. É a telinha que eu sempre quis estar, é essa, só que eu não sabia. E eu nunca mais parei. Até teve um hiato ali de um momento em que eu tava trabalhando muito na TV e eu não conseguia conciliar as duas coisas, porque era uma dupla jornada. Eu comecei lá atrás e foi uma coisa assim muito sem expectativa, diferente do Big Brother, que eu criei tanta expectativa, para você ver a diferença. As nomenclaturas vão mudando. Na minha época era youtuber, daí depois era blogueira, daí agora é influencer. Nossa, influencer demorou para descer, assim, sabe? Para eu falar, eu até hoje tenho dificuldade de falar, eu sou influencer, porque fica um estigma, né? Quando tudo começou, as categorias mais populares, os nichos e as pautas mais populares eram sobre beleza, maquiagem, moda, que acabam tendo, muitas vezes, uma percepção mais superficial. Só que você consegue, com mesmo essas pautas, se aprofundar nesses conteúdos, que eu acho que é o que eu acabo fazendo hoje, no sentido de você melhorar a sua identidade, no sentido de você melhorar ali, você colocar para o mundo a sua autenticidade. Que esse vídeo te ajude na quebra de padrões, não é da noite para o dia, mas eu tenho certeza que assim como eu venho quebrando padrões, ainda tenho muita coisa para mudar, mas eu me sinto muito melhor com quem eu sou, que esses insights possam te ajudar daí, se você sentir de compartilhar com as pessoas que você ama, eu vou ficar muito feliz. Quem olha de fora muitas vezes não consome esse tipo de conteúdo, não se identifica, vai falar, ai, que coisa fútil. Então rolava uma tirada de sarro. E também porque existiam muitos jargões. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão criando os próprios jargões. E daí todo mundo falava meio que do mesmo jeito, começava o vídeo meio que do mesmo jeito, dava os mesmos comandos, né? Por exemplo, no YouTube. Era dizer que lá, dá o seu like, se inscreve no canal, e ficava tudo muito parecido. Porque não enxergavam isso ainda como uma profissão. Até hoje, né? Existe uma dificuldade de enxergar isso como uma profissão. É sair do tradicionalismo, né? Porque, querendo ou não, nossas plataformas, os nossos canais, as nossas redes sociais são veículos de comunicação. E aí eu acho que cabe a cada criador de conteúdo entender realmente qual que é a sua linguagem, ser transparente, ser honesto, ser comprometido, porque tem muito oba-oba. A gente sabe que tem. Mas eu acho que aqueles que acabam conectando com o público, passando uma verdade, compartilhando algo que agrega, eles ficam, entendeu? Existe também, eu não vou desmerecer o entretenimento, que de repente não vai te ensinar nada, mas vai te fazer ter um momento leve, você vai dar risada, e tá tudo bem. O que eu valorizo muito na internet é que tem espaço para todo mundo, independente de qual seja a sua praia ali, da sua busca, ou daquilo que você goste de pôr para o mundo, tem espaço para você. Isso é muito maravilhoso, é muito democrático. Por que a gente faz isso também? Não é só para fingir que o rosto é mais magro nem nada, que muitas vezes, hoje em dia, como as bases são ótimas, as bases cobrem tudo, cobrem as manchas, as rugas, os poros, e elas também tiram um pouco dessa luminosidade natural do rosto, da sombra do rosto, ou seja, você fica meio chapada. Então, devolvendo esses contornos, sua expressão, seu semblante fica muito mais natural. No momento da minha carreira, que estava indo tudo tão bem, assim, eu estava crescendo muito no YouTube e tinha várias marcas já que trabalhavam comigo naquela época. Era, assim, um momento muito promissor. Eu recalculei minha rota. Eu deitava a cabeça no meu travesseiro e falava, o que é? Essa conta não tá fechando, tem alguma coisa que não tá legal, tem um vazio. Eu não me sentia realizada naquele momento, apesar de estar indo tudo muito bem e próspero. Mas lá dentro não estava 100%. Daí eu comecei a me questionar, comecei a fazer terapia, aí fui para a PNL, fiz vários cursos, até que um dia eu abri meu coração num vídeo, eu tinha acabado de voltar de um curso que foi super intenso, assim, para o meu resgate de quem eu era. Muitas pessoas se identificaram com aquele questionamento que eu fiz, né? Porque o que eu sinto? Que eu estava vivendo muito para atender as expectativas que criaram sobre mim, fazendo as maquiagens mais incríveis, os cabelos mais incríveis, mas quem era eu naquele momento? Era um eu verdadeiro? Era uma persona que foi criada. Isso vai acontecer ao longo da nossa vida, né? Só que eu me perdi um pouco de mim, da minha essência. E daí eu abri meu coração, aí fui testar uma série de coisas nesse anseio de me reencontrar. Então, a terapia me ajudou muito. Yoga, meditação. O minimalismo também. Apesar de não ser uma pessoa minimalista, o minimalismo me ajudou a repensar o que eu consumia, a quantidade do que eu consumia, o meu próprio estilo,
a forma como é a minha casa. Então, me ensinou muita coisa e apliquei aquilo que fez sentido. Então, justamente essa questão de não ser uma receita de bolo, porque o minimalismo ele vai ter diversos desdobramentos. E para cada um vai entrar numa área da vida. Ou existem realmente pessoas que são, sim, minimalistas, que se vestem, que têm uma casa e que têm um estilo de vida e que se dizem minimalistas, mas não é o meu caso. E foi tão importante, mas ao mesmo tempo parecia um tiro no pé. Porque muita gente deixou de se identificar com aquilo. Muita gente estava ali porque queria a maquiagem, o cabelo, a moda. E eu comecei a falar de comportamento, comecei a trazer outras pautas para aquele conteúdo. Então, eu perdi muitos seguidores. Só que você acaba tendo uma ciclicidade, né, não só na internet como na vida, quando você muda de ideia, quando você muda de lugar e de fase. Né, até seus amigos. Tem gente que não vai mais te acompanhar numa nova fase, mas vão chegar pessoas novas. Só que foi extremamente difícil viver essa perda na tentativa de me encontrar, porque eu ainda não estava assim empoderada, segura de mim, do que eu queria, do que eu fazia. Eu estava vivendo o processo. Eu considero até mais fácil hoje em dia, eu acho que por ter olhado para mim e me entender muito no meu momento, sabe? O que eu sinto, o que eu quero colocar, o que não vale a pena, eu consigo separar muito bem. As crianças, os nossos filhos aqui, eles não são a pauta principal. Quando eu falo de maternidade, é muito mais sobre a mãe do que sobre os filhos. Então, eles aparecem um pouquinho, mas de uma forma muito leve. E assim, a minha filha não gostava de aparecer, ela não queria, e a gente teve que respeitar isso. Eu levava conteúdos no YouTube sobre desenvolvimento e tudo, mas muitas vezes ela nem aparecia, porque a gente tem que ter essa sensibilidade. Talvez por já ter passado pela televisão, por ser uma pessoa pública, eu acho que eu até preservo um pouco a mais eles, né, do que se eu não tivesse tido experiências de extrema exposição. E eu acho que a gente está fluindo conforme é o momento. Agora, minha filha quer aparecer nos vídeos, e ela vem, ela, oi, pessoal, tudo bem? E o meu filho é super falante também, ele quer pegar o telefone, mas acho que a gente, como pais, tem que ter essa sensibilidade de saber até onde ir. Eu tenho uma saudade, assim, uma coisa nostálgica do começo, talvez da nossa inocência, de ser tudo tão despretensioso e a gente, tipo assim, conseguir ter acesso a tantas coisas. E, acima de tudo, as pessoas, as convivências que a gente tinha. Porque, na época, as marcas faziam cada evento incrível e convidavam a gente. Então, a gente ia para festas incríveis, ficava em hotéis incríveis, fazia viagens. Porque, naquela época, a gente nem sabia como cobrar por isso, né? Cobrar por uma presença, cobrar pela criação de conteúdo num evento, pela divulgação daquilo. A gente ia, né? Como se fosse, ai, meu Deus, que convite incrível. Porque é. Só que também existia muito abuso, né? A gente acabava entregando muito para as marcas e para os clientes por ter essa inocência, por ainda não ter profissionalizado essa nossa atuação. Então, assim, era uma época de muita convivência com as meninas, né? Imagina um monte de meninas novinhas que a gente se via muito mais. Hoje em dia é tudo mais calculado, contratado. Tem o lado do glamour? Tem, como tinha na TV também, mas tem muito trabalho, né? Então, às vezes, quando as pessoas veem o trabalho pronto, acham que a gente fez assim, né? Que para a produção de um Reels de 30 segundos, a gente fica horas. É um monte de coisas dos bastidores que às vezes não aparecem. E não aparecem também a nossa falta de limites com a hora de parar. A gente trabalha muito mais horas, muito mais dias por semana. Isso não é nada glamuroso. Em relação ao dinheiro, sim, é possível ganhar muito dinheiro com a internet. Só que para você ganhar esse muito dinheiro, você vai ter que ter conquistado um público fiel, você vai ter que ter se doado num nível de conexão importante, para que seja sólido, porque com entretenimento, com dancinha, com oba-oba, e ó, não tô falando mal da dancinha porque eu também gosto. É possível crescer muito rápido hoje na internet, mas não quer dizer que você vai ter a credibilidade suficiente para fazer campanhas relevantes, para ter contratos importantes. A maior dificuldade, além de ser uma rotina de trabalho da hora que acorda até a hora que vai dormir, sonhar com o trabalho e final de semana, aquela coisa toda, acaba sendo comprometedora da nossa saúde física e mental. Da gente falar, não, peraí, eu tô cansada, eu vou tirar 2 dias ou 1 semana para ficar offline. Não é fácil. Às vezes a gente tem contrato rodando, campanha para entregar, conteúdo para fazer, então é um negócio que não
para. E eu não trocaria não, tá, gente? Eu falo isso porque é a realidade, mas é o que eu escolhi fazer e eu faço com muita alegria. E a dificuldade também de lidar com as expectativas das pessoas. É esse lance de você saber separar aquilo que você tá lá para entregar, aquilo que você pode entregar, daquilo que as pessoas esperam. E até com as opiniões, com as interpretações, né? Muitas vezes a gente vai com a melhor das intenções, com uma narrativa, e aquilo é interpretado de uma forma diferente, tem um impacto diferente do que a gente idealizou. Até como fundadora de aplicativo de meditação, do Zen Wellness, que é a nossa plataforma de yoga, coisas, né, que a internet me possibilitou, né, também ser empresária, é porque no meio do caminho eu precisei olhar para minha saúde mental, para dar conta, né, para poder entregar o meu melhor. E eu acho que é isso mesmo, um grande desafio é você se manter em harmonia, equilibrado e estável, porque todos os dias a gente está lidando com muita coisa, com muitos feedbacks e até com a velocidade como as coisas funcionam, que muitas vezes não é a velocidade como a gente conseguiria trabalhar. Uau!